Muito bem, chegamos aí ao nosso último estudo, estamos falando sobre finanças à maneira de Deus, e hoje é o nosso estudo número 10, e com esse estudo nós vamos encerrar então a nossa série de estudos sobre perspectiva financeira. E aí o nosso versículo-chave, você pode olhar em Filipenses capítulo 4, versículo 11, o versículo fala assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria para o nosso estudo. Querido Deus, obrigado a Deus por essa jornada que fizemos nessas lições para aprender, ó Deus, a economia do ponto de vista do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a poder aproveitar esse último estudo para aplicar bem o conhecimento da sua vontade em nossas vidas. É por isso que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, a introdução do nosso estudo é tão interessante para ver quantas vezes nós temos perspectivas erradas sobre o estilo de vida que devemos perseguir ou manter. Então, quanto maior for o nosso alvo ou a nossa posição social que almejamos, maiores vão ser os gastos na manutenção desse estilo de vida, ou seja, nada mais é do que é proporcional. Quanto mais riquezas, mais você vai ter que fazer a manutenção desses bens, daquilo que Deus tem lhe dado também. Então, precisamos ter o cuidado. A perspectiva errada, o estilo de vida que a gente está buscando pode trazer, na verdade, muito mais desgaste e cuidado com a administração desses bens. E aí a pergunta que vem é: o que é que Deus tem a dizer sobre isso? O que é que Deus fala na sua palavra sobre essa perspectiva do estilo de vida? E nós vamos olhar aqui hoje, 8 dicas para nos ajudar a ter um estilo de vida que agrada ao Senhor. E, ao mesmo tempo, descobrir o enorme benefício para nós e para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa família. Então, vamos já entrar no nosso estudo e nós vamos aí tratar desse estilo de vida que agrada ao Senhor. Esses princípios que a gente vai ver, essas 8 dicas, tem como alvo isso, nos ajudar a poder ter um estilo de vida que agrada ao Senhor e desfrutar alegria, contentamento, felicidade também na nossa vida financeira. Então, a primeira dica é: aprenda a viver contente. Então, na verdade, se você prestar bem atenção, você vai ver que cada uma dessas dicas é o resumo de cada uma das lições que a gente viu até aqui. Então, a primeira lição, o resumo do primeiro estudo que a gente fez é: aprenda a viver contente. Ou seja, conforme 1 Timóteo 6,8, o que é necessário para a gente encontrar contentamento? E o versículo já está aí na tela: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então aqui tem uma pequena brincadeira, né? Primeiro, qual você acha que das duas respostas está correta? De acordo com o versículo. Você comer do bom e do melhor, andar na moda, ter um carro novo, morar numa casa linda e ter dinheiro para viajar regularmente, ou ter as necessidades básicas supridas e nem que seja uma muda de roupa? E aí, o que você acha? O que é necessário para uma pessoa encontrar contentamento? Ter toda a condição para ter todas as coisas da questão número 1, ou ter as necessidades básicas supridas e uma muda de roupa? Lembra que dos nossos estudos a gente falou que tem a economia de Deus e a economia do mundo. Na economia do mundo, possivelmente a primeira questão é a que o mundo considera a resposta correta. Mas, de acordo com a luz da palavra de Deus, a gente já sabe que ter as necessidades básicas supridas e nem que seja uma muda de roupa é aquilo que é necessário. Nós podemos ser contentes, podemos ser felizes, nem que seja com as coisas mais simples da vida. Não precisamos ter mais daquilo do que nós precisamos de acordo com a luz da palavra de Deus, mas é uma questão do nosso coração. Nós queremos ser contentes com Deus até nas coisas mais simples? Ou será que a gente acredita que precisamos, quando nós tivermos um pouco mais, nós vamos ser felizes? Então, se você tem essa atitude de achar que ter um pouco mais vai trazer felicidade, é onde você está sempre descontente, sempre vai estar feliz. Por isso, precisamos aprender a viver contente. O aprendizado é um processo. Nós não nascemos contentes. Nós podemos aprender a ser contentes. E esse é um estilo de vida que agrada a Deus. Olha lá, o descontentamento, a vida, estão frequentemente ligados à falta de dinheiro ou consumo, algo que queremos ter, mas nós não podemos comprar.
né? O apóstolo Paulo, ele diz que ele aprendeu a viver contente, né? Nós não nascemos contentes, acabei de comentar isso, né? Nós aprendemos com o Senhor a nos alegrar com aquilo que Ele nos dá. Olha Filipenses 4, versículos de 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim da abundância como da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nas palavras do apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, nos dias alegres, nos dias de grande fartura, de grande suprimento, e ter a mesma alegria também nos dias de dificuldade, nos dias de necessidade, nos dias de escassez. Então aprenda a viver contente. Há 3 elementos no segredo do contentamento. Conforme o que o apóstolo Paulo fala, a gente pode construir aqui esses elementos para encontrar alegria. Então, o primeiro é aprender, né? O apóstolo Paulo falou sobre isso. Nós precisamos aprender o que Deus quer que façamos na administração do nosso dinheiro, de dinheiro daquilo que Ele nos dá. Nós precisamos somar isso com cumprir, ou seja, colocar em prática aquilo que Deus ordenou a seu respeito. Praticar, aplicar, fazer aquilo que Deus manda a gente fazer com aquilo que Ele nos ensina. E confiar, né, que Deus sempre nos ensina, que aquilo que Deus nos ensina sempre é o melhor. Então você aprendeu o que Deus diz, agora você coloca em prática aquilo que Deus falou e você confia nos resultados daquilo que Deus nos ensinou. Então qual é o resultado dessa soma? Contentamento, alegria, felicidade, né? Encontrar prazer em Deus, prazer naquilo que Deus nos tem dado. Contentamento, não ter sempre aquela briga dentro do coração por aquilo que eu não tenho, né? O olhar voltado para aquilo que eu não tenho, mas ter um olhar voltado para aquilo que Deus tem me dado, e alegria e contentamento para aquilo que Deus nos dá. Muito bem, segunda dica do estilo de vida que agrada a Deus é aprenda a reconhecer e evitar cobiça. Então uma coisa acaba ligando com a outra, né? O que é cobiça? Já que eu vou falar bastante sobre essa palavra, uma definição aqui: cobiça é um desejo impaciente de possuir o que Deus não lhe concedeu, normalmente dirigido àquilo que pertence aos outros. Então esse desejo impaciente, né, de possuir aquilo que Deus não lhe deu, normalmente dirigido àquilo que pertence aos outros. Pode ser bens, como podem ser até mesmo pessoas, coisas. Nota que é uma coisa muito ligada, de novo, a gente já falou um pouquinho sobre isso na lição passada, mas essa questão da concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, né, a soberba da vida. Então esse desejo que vem por aquilo que você vê e você não está contente com o que você não tem e você acha que vai ter alegria com aquilo que você vai ter. Então é um engano, na verdade. E a cobiça, ela trata sobre isso, esse desejo impaciente de querer aquilo que Deus não lhe deu. Se for da vontade de Deus, peça ao Senhor que Ele pode lhe dar. Mas se Ele não deu, então você não vai cobiçar, desejar aquilo que é do outro. Êxodo 20, versículo 17, até mesmo um dos mandamentos fala sobre isso, né? A ordem era para não cobiçar nem a mulher do seu próximo, nem os seus bens. Nada que fosse do seu próximo deveria ser algo que você ia desejar cobiçar. O texto está escrito aí: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Como é que a gente evita isso? Sendo contente com aquilo que Deus fez. Volta para a letra A, né? Volta para a dica anterior. Aprenda a ser contente com o que Deus lhe deu e aprenda a reconhecer e evitar a cobiça. Quando você perceber que você está querendo algo que não é aquilo que Deus lhe deu, algo que alguém tem, então uma boa maneira é se alegre com aquilo que Deus tem dado para aquela pessoa, se alegre com como Deus é bom de ter abençoado ele, e se há passos que você pode dar para chegar para aquele meio, mas de uma maneira que agrada ao Senhor, com cuidado do seu coração, então você pode fazer isso. Interessante, Efésios 5, versículo 3 e 5 diz que a cobiça, ela não deve nem ser mencionada entre os salvos, e a avareza, de novo,
como a gente viu no estudo anterior, ela é definida como idolatria, né? Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Conforme a NVI aí, né, colocando esses dois versículos, versículo 3 e versículo 5. Então aprenda a reconhecer e evitar cobiça. Essa é uma dica muito importante, pode nos ajudar muito a ter um estilo de vida que agrada ao Senhor. Outra dica, não determine seu estilo de vida comparando-se com os outros. Então esse é um grande cuidado que a gente precisa ter. Salmo 37, versículo 1 e 2, ele diz que nós não devemos ter inveja daquilo que os ímpios têm. E o estudo de Salmo 37 é bem interessante. Eu vou colocar só alguns detalhes aqui para a gente poder analisar esse texto. Olha que interessante o que o salmista diz. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Parece que o salmista ele começa para olhar a vida dos ímpios e começa para ter uma certa inveja de ver o sucesso que essas pessoas estão tendo. E ele começa para olhar de uma tal forma que aí depois no texto ele acaba mostrando para a gente o cuidado que ele teve para não ficar descontente com as coisas de Deus. Então, olha que interessante aqui. No versículos 12 a 19, o salmista ele mostra essa admiração pelo ímpio e pelas suas coisas. No versículo 3, vai dizer que ele inveja a prosperidade dos perversos. Ele fala, olha só, os ímpios, o perverso, ele prospera, tudo que ele faz, nada, ele não tem sofrimento, não tem dificuldade. Versículo 4, parece que ele não tem preocupação e até a saúde dele é perfeita, não tem dor, não tem sofrimento. Versículo 5, ele não fica cansado, né, não se esgota emocionalmente, não tem estresse, né, não são afligidos como nós. Nota que essa é a perspectiva do salmista olhando para a vida do ímpio. Versículo 12, eles estão sempre tranquilos e cada vez mais ricos. Parece que não está acontecendo nada com eles, olha só o ímpio, está prosperando, está indo sempre, parece que está indo tudo bem. Só que, com isso, o salmista, ele até fala no versículo 2 que ele estava quase se desviando. O coração dele estava começando a se tornar amargo, começando para desconfiar de Deus no processo. Versículo 13, ele começa para achar que não tinha valido a pena guardar puro o seu coração. Que valor que tem eu guardar o meu coração puro? Eu estou tentando fazer o que é certo, agradar ao Senhor, e eu estou vendo que os outros estão prosperando, os ímpios estão parecendo que estão vitoriosos aí na história, só que, até ele fala no versículo 4, ele começa a se sentir mal todos os dias, só que um alerta do texto que o salmista quer mostrar, ele quer que a gente preste atenção, que para a situação presente dos ímpios, ele precisava atentar para o futuro deles. A ideia aqui você está olhando só a situação presente, mas o que você precisa considerar é o futuro do ímpio, desse homem que está nessa vida prosperando. Olha o que diz a continuidade no texto dos versículos 17 a 19. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes caírem na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Então o salmista ele traz o equilíbrio para a visão dele. Enquanto ele está olhando para a vida e parece que está tudo bem com o ímpio, na verdade, à luz da eternidade, qual é o grande problema? E talvez aqui uma questão importante. Será que Deus não está apenas abençoando esse ímpio, permitindo as suas bênçãos sobre ele, para que ele possa conhecer a verdade, para que ele possa chegar diante do Senhor e não ter desculpas de que não teve chance de conhecer a verdade? Então, quando o salmista olha a luz da eternidade, ele olha e ele diz, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino do ímpio. Qual é o destino do ímpio? Ele pode ter grandes riquezas, grandes benesses nessa vida, mas o que vai acontecer no futuro, quando ele morrer? Ele anda em terreno escorregadio.
A qualquer momento, se ele morrer, para onde ele vai? Os fazes cair na ruína, são destruídos de repente, são tomados de pavor. Então, o ponto de vista de Deus, mostrando para o salmista que essa situação deles não é uma situação alegre, é uma situação muito grave, muito séria, porque eles acham que estão seguros, mas eles não estão. Outro estilo de vida aqui, outra dica que a gente precisa trazer à nossa mente é desfrutar livremente das coisas que você adquiriu sob a orientação de Deus. Desfrute das coisas que Deus lhe tem abençoado. Deus muitas vezes nos trata com carinho, dando coisas que não são realmente necessárias, mas que são o desejo do nosso coração. Então, quando Deus abençoar você com esses bens, desfrute delas. Aproveite, seja alegre com aquilo que Deus lhe tem dado. Não é pecado nenhum você desfrutar das bênçãos que vêm da mão do Senhor. Salmo 37, versículo 4 e 5 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então Deus ele tem um desejo, um prazer também de abençoar a vida dos seus filhos. Receba as coisas que Deus lhe dá com ações de graças. Seja agradecido por tudo aquilo que Deus tem dado em suas mãos. 1 Timóteo 4,4 é da onde a gente tira esse princípio, Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, aquilo que Deus faz é uma coisa boa, e nós precisamos ser agradecidos. Uma pessoa madura, um crente maduro, um cristão maduro, ele aprende a dizer obrigado, a ser grato àqueles que estão à sua volta, especialmente grato a Deus por aquilo que Deus faz. Outra dica para ter um estilo de vida que agrada ao Senhor é esforce-se por viver uma vida mais simples. O desapego, olha só que interessante, quanto mais coisas você tem, mais tempo e dinheiro são necessários para manter. Então, há um desgaste emocional quando você há uma preocupação quando você tem que manter esses bens. Então, quanto mais simples você acaba almejando, um estilo de vida mais simples, você acaba tendo menos preocupações com essas coisas, de ter que manter essas coisas, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, ele fala que se nós vivemos uma vida mais tranquila, nós vamos ter mais tempo para nós mesmos, para a nossa família e até mesmo para o Senhor. 2 Timóteo 2, versículos 13 e 4, ele nos ensina que se você se envolver demais com os negócios dessa vida, vai sobrar pouco tempo para servir a Deus. Então você vê o contraste dos dois textos, 1 Tessalonicenses 4 e 2 Timóteo 2, mostra como dos dois aspectos, dois ângulos. Se você quer ter uma vida mais tranquila, você vai ter mais tempo para Deus. Se você se envolver demais com os negócios dessa vida, vai acabar faltando tempo para você servir a Deus, porque você vai estar muito mais ocupado, envolvido com as coisas desse mundo. Muito bem, outro princípio aqui, outro estilo de vida, outra dica: crie o hábito de ajudar seus irmãos. A nossa abundância, ela deve suprir a falta dos irmãos, para que haja mais igualdade no corpo de Cristo. Aquele cuidado com aqueles que têm necessidades. Então, 2 Coríntios 8, de 13 a 15, o apóstolo Paulo falando com a igreja, ele diz assim: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e que o pouco não teve falta. Então a ideia é que quando Deus está nos abençoando, é uma forma da gente poder abençoar também aqueles que têm necessidades, que estão junto conosco na família da fé ao nosso redor. Então a ideia aqui dessa ideia de igualdade, Atos 4, no começo da igreja, versículos 32 a 35, ele descreve lá o estilo de vida da igreja primitiva, o que eles faziam. Havia um total desprezo pelas posses materiais, havia um desapego, realmente pelas posses materiais em prol do bem-estar, do cuidado dos irmãos.
Então, a gente precisa ter uma visão mais de Deus sobre, uma visão mais equilibrada de Deus sobre o nosso estilo de vida, né? Então, esse é bem importante. Outro estilo de vida aqui, outra dica para nos ajudar a ter um estilo de vida que agrada a Deus, é que sucesso financeiro não tem sentido nenhum se não estiver atrelado ao serviço de Deus. Então não adianta nada você ser uma pessoa que tem extremamente com posses, se nada daquilo que você tem está sendo um instrumento para a obra de Deus, para o reino de Deus. O homem mais rico do mundo, que tudo que ele era ou tinha era pura vaidade. Então, aqui as palavras de Salomão, né? Eclesiastes 12:8, ele disse: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E possivelmente Salomão aqui, o rei Salomão, um dos homens mais ricos da história desse mundo, ele podia dizer, tudo isso é vaidade, tudo isso é vão, tudo isso é vazio, né? Tudo é vaidade se não tem um propósito em Deus. E também Marcos fala sobre isso, né? Qual é o bem mais valioso do homem? A sua alma. A gente já estudou isso nas parábolas. Se você quer ver sobre essa parábola do homem rico, Marcos capítulo 8, 36, você pode clicar no card aqui de cima para olhar essa parábola, mas a pergunta que fica no texto que o Senhor Jesus Cristo apresenta para os seus discípulos é: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então qual é o proveito de você ganhar todas as coisas e acabar perdendo a sua alma? Porque a sua alma é o que tem maior valor, mais do que as coisas dessa vida. Então, o sucesso financeiro, ele não vai ter sentido nenhum se isso não tiver uma ligação com o reino de Deus, com o serviço a Deus também. E, por último aqui, última dica para um estilo de vida que agrada a Deus é: não se amolde ao padrão ou estilo do mundo. Seja muito cuidadoso lembra da economia de Deus, a economia do mundo. Tome muito cuidado para que a economia de Deus, do que você entende, do que Deus nos ensinou nesses estudos, não acabe caminhando para acabar se tornando igual à economia do homem do mundo. Número 1 aqui diz que nós somos bombardeados constantemente com modelos de consumo que nos ensinam a gastar. Então não caia nessas filosofias, nesse ensinamento do mundo de sucesso financeiro voltados estritamente para o seu eu, para o seu ego. Nós não devemos nos amoldar ao mundo. Esse é um princípio de Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século. Ou seja, não assume a forma, o modelo deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Caminhe cada vez mais para ter a mente de Cristo, a mente de Deus sobre essas questões. Talvez algumas questões em nossos estudos que você precisa voltar, precisa rever, precisa considerar de novo. Talvez você diga, mas eu não concordo muito com isso. Mas olhe de novo essas lições do ponto de vista daquilo que Deus fala. E considere aquilo que Deus diz. Para que você possa então experimentar qual é essa boa vontade perfeita de Deus nas nossas vidas, na sua vida também. E quem quer ser amigo do mundo acaba se tornando um inimigo de Deus, né? Tiago 4:4 nos diz isso. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se um inimigo de Deus. Então, acho que não é nada que mostra tão bem isso do que a questão das nossas finanças, de quem nós verdadeiramente estamos sendo amigos. Nós estamos usando nossas finanças, nossos bens, para ser um instrumento de trazer honra e glória ao nosso Deus, para ser um instrumento de bênção para aqueles que estão ao nosso redor, ou são simplesmente focados em nós mesmos, em nossas próprias vontades, nossas próprias necessidades. Então eu acho que isso mostra de uma forma muito prática, muito real, de quem realmente nós somos amigos. Estamos sendo amigos de Deus ou estamos sendo, na verdade, amigos do mundo? E aí o nosso texto está dizendo que se você se constitui um amigo do mundo, é uma coisa muito séria. Você, na verdade, está se colocando como um inimigo do Senhor. Então, que Deus nos ajude a não viver dessa maneira, né? A ter um estilo de vida que agrada a Ele, tendo um padrão, um estilo de vida
que é conforme o Senhor e não conforme o mundo. E aí então, para encerrar nossos estudos, nosso desafio, uma frase que eu vi há um tempo atrás e eu achei bem interessante, diz assim: nós temos mais do que merecemos, talvez menos do que nós queremos, mas certamente nós temos tudo o que precisamos. Essa é uma frase secular, mas eu acho que à luz da Escritura, essa é uma grande verdade. Nós temos mais do que nós merecemos. Talvez nós temos menos do que nós queremos, mas com certeza, à luz da palavra de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Então vamos ter uma vida contente, uma perspectiva financeira correta, equilibrada, à luz da palavra de Deus. E que esses estudos, então, sejam uma grande ajuda. Eles estão aqui gravados no nosso canal. Você vai poder ver esse estudo, outros estudos que estão gravados aqui, que possa ser uma maneira de ajudar você a poder buscar sempre que precisar. Você pode encontrar essas lições e desenvolver seus estudos ainda mais. Que Deus abençoe você ricamente, que Deus nos ajude a poder viver vidas que agradam ao Senhor, até mesmo nas questões financeiras que são tão importantes para nós também, né? Então vamos orar pedindo a Deus as suas bênçãos e agradecendo por esses estudos e pelo seu cuidado com nossas vidas. Querido Deus, nós somos tão gratos porque o Senhor nos ajudou a chegar até essas lições e aprender, ó Deus, da sua palavra. Obrigado pelo seu carinho, sua misericórdia conosco e nos ajudar a entender bem a sua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a poder aplicar esses estudos em nosso viver diário de uma maneira que engrandece o teu nome, ó Deus. Isso é uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Obrigado pelo suprimento do Senhor. Pedimos, ó Deus, por aqueles dos nossos irmãos da nossa igreja, nossos familiares, queridos, que nesse momento têm passado por dificuldades, que o Senhor, ó Deus, possa abreviar esse tempo e dar a cada um, ó Deus, o suprimento do trabalho, da renda, daquilo que é necessário, ó Deus, para viver uma vida que agrada o Senhor. E aqueles que ainda não te conhecem, possa ser uma grande oportunidade para que eles possam abrir o coração e ouvir a verdade do Senhor, do seu Evangelho. E é por isso que nós oramos, pedindo ao Senhor sabedoria e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.